Promulgada em 1996, a Lei Complementar 87, mais conhecida como Lei Candir, está completando 15 anos. Seu objetivo foi desonerar as exportações de produtos brasileiros do ICMS, além de uniformizar a legislação sobre esse imposto. Bom, passados esses 15 anos, as exportações foram de fato desoneradas de ICMS, mas outros benefícios fiscais foram sendo aplicados, outros tributos foram também reduzidos. Atualmente, diversos estados buscam acordos que tornem mais harmoniosos protocolos interestaduais que estabeleçam a substituição tributária. Bom, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa discussão toda, já está conosco na linha o atual secretário de Fazenda do Paraná, Luiz Carlos Rauli, deputado federal que está licenciado, eleito pelo PSDB paranaense e que foi relator da Lei Candir. Muito obrigado pela sua presença, deputado Luiz Carlos Rauli. Muito bom dia, muito obrigado, digo eu, pelo convite, né, nesse momento que completa 15 anos da Lei 87/96, conhecida como Lei Candir. Pois é, deputado, ela conseguiu atingir os objetivos a que ela se propôs 15 anos atrás? A lei em si, o objetivo de estimular as exportações e a produção de agronegócio no Brasil atingiu sim. O que não atingiu foi a compensação para os estados e municípios que não se completou até hoje. A lei do ICMS, o ICMS existe no Brasil desde a década de 60. Ele substituiu o antigo imposto de vendas e consignações, chamado imposto do selo. Ele nasceu como um imposto de valor agregado, tipo o modelo do valor agregado francês, italiano, que tem na Europa, né? E nesses 50 anos de existência do ICMS no Brasil, ele passou por várias mudanças, transformações, e ele é um pouco diferente do imposto de valor agregado europeu. Na Europa, o ICMS é de destino, né? É cobrado na ponta, na última operação. Aqui, ele é cobrado na origem. Significa que a arrecadação dos estados industrializados e acabam levando vantagem. Aqui é um outro obstáculo, que é o da interestadual. Um estado cobra do outro, 12% e 7%. No mundo inteiro não existe isso porque o ICMS deles é nacional. Aqui, cada unidade federada tem um ICMS. Pois não, você ia dizer, eu te cortei. Não, desculpa, não. O senhor que tinha que complementar o seu pensamento. Na verdade, eu queria saber, então, quais seriam as principais queixas dos estados. Ah, sim. Eu só completar, então, um pouquinho mais a explicação. O ICMS, então, tem algumas diferenças do imposto de valor agregado europeu, né, que cobra rumo ao destino. Então, ele é neutro nas operações interestaduais, não tem nenhum efeito, né? Porque ele é cobrado nacionalmente, aqui é cobrado pelos estados, e tem outras diferenças que não vêm ao caso. No caso da exportação, desde a Constituição de 88 e anteriormente, as empresas exportadoras já se acreditavam do ICM pago nas etapas anteriores, porque o ICMS, como é um imposto de valor agregado, ele debita e acredita em cada etapa que ele vai passando, desde a produção primária do campo, vai para a indústria, da indústria vai para o atacadista, do atacadista vai para a loja e da loja para o consumidor. No caso das operações de exportação, o produto industrializado já tinha a não incidência, quer dizer, o exportador de qualquer produto industrializado, ele se ressarcia e ressarce até hoje do ICM pago até chegar ao porto ou ao aeroporto para exportação. No caso do produto agrícola e do semi-elaborado, que é, por exemplo, a soja moída, ela vira farelo e vira óleo. Também não tinha uma tributação. Então, os estados cobravam 13%, 11% na exportação de soja em grão, milho, trigo, carne, e cobrava também 11% dos óleos de gomado, ferro guse, etc. Com o advento da Lei Candir, universalizou o entendimento que um país não exporta impostos, né? O país tem que não cobrar nada, e quando chega na exportação, você tem que devolver, nem que for escrituralmente, o crédito para essas empresas. É porque o mundo todo faz isso. Problema. Isso.
Aí é que reside o problema, porque como é um país muito exportador, tem mais exportação do que consumo interno, passou a gerar um passivo, uma conta muito grande para os Estados Federados. Então, e aí os Estados Federados não suportam, porque passa a ter 3 vezes mais crédito do que dinheiro arrecadado daquele produto, da soja, do milho, do trigo, da carne, do ferro, né, do ferro-gusa, etc. E aí é que não tem tido o ressarcimento por parte do governo federal, e aonde os estados, o CONFAS, que eu faço parte novamente depois de 20 anos, que eu estou no Congresso, né, estamos discutindo essa matéria. Pois é, e aí nessa época do ano, quando se começa a discutir o orçamento, se começa a discutir de maneira muito intensa também uma separação de recursos que o governo não prevê, porque a lei só obrigava isso até, se não me engano, 2002 em diante, não era mais obrigatório que o governo reservasse um recurso para essa compensação. E começa toda uma discussão aqui na Câmara. A preocupação dos senhores secretários de Fazenda, de um modo geral, é de que essa discussão esse ano será mais dura pelas contingências, pela dificuldade do governo em estabelecer novos gastos? Bom, primeiro eu queria, antes de responder essa pergunta, queria pontuar favoravelmente a lei. Ela é benigna, ela foi importante para a economia brasileira. Através da Lei Candir, ela proporcionou ao Brasil ser o maior produtor mundial, um dos maiores produtores mundiais de produtos agroindustriais. Nos devolveu competitividade, não é, deputado? Devolveu a competitividade, desenvolveu toda essa estrutura, e ao longo desses últimos 20 anos, 15 anos, o Brasil passou a ter saldo da balança comercial positivo. 100% do saldo da balança comercial brasileira vem do agronegócio, do resultado positivo. Se você considerar só o setor industrial, os outros setores da economia, dá prejuízo ao país, né? O país acaba importando mais do que exporta. Quando você coloca na balança comercial os produtos agroindustrializados, a balança passa a ser positiva em bilhões. Tanto é verdade que as reservas cambiais que o Brasil tem em Nova York, quase 400 bilhões de dólares, 100% daquelas reservas vem do agronegócio. Então, o setor agroindustrial, agropastoril brasileiro é responsável pelo sucesso da economia brasileira e do Brasil ter credibilidade no mundo. E uma perversidade. Quanto mais dinheiro tem no exterior, o Brasil, mais fortalece a economia, mais forte fica o real, mais desvalorizado o dólar. Como os produtos agrícolas são commodities mundiais, são preços em dólar, o produtor rural acaba sendo punido pelo seu sucesso, né? Porque o dólar é baixo e o preço que ele acaba vendendo é um preço em reais, recebido em reais, menor do que deveria ser. Você viu que ironia? E também, né, ele acaba dando contribuição nacional. E os estados produtores acabam sendo punidos, porque são grandes exportadores desses produtos, não têm a compensação devida pelas perdas de ICMS desse produto, que ele acaba ajudando o país. Então, o produtor ajuda o Brasil e os estados produtores agrícolas e pastoris acabam ajudando o Brasil e não são compensados. Então, agora que vai reformar o orçamento de 2012, tem 2 frentes de trabalho para colocar no orçamento um valor de compensação, e um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo, que eu estou liderando no CONFAS, junto ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o vice-ministro Nelson Barbosa, para diminuir as alíquotas dos produtos de origem agrícola e animal. Então, essas alíquotas da soja, do milho, do trigo, das carnes, deveriam ser de 3% a 4% final, para que houvesse, então, uma diminuição do ônus por parte dos estados, e, em compensação, a União Federal permitiria alguma outra compensação para os estados produtores, né, que são alavanca da economia brasileira. Essas alterações no orçamento agora, de 2012, que foi entregue ao Congresso agora, né? Isso, nós estamos com um trabalho junto ao CONFAS, né? Temos debatido esse tema nas reuniões do CONFAS, do Rio de Janeiro e de Curitiba, e vamos ter em Manaus no final do mês agora,
mas temos uma discussão no Senado da República, um projeto de resolução que vem resolver vários problemas do ICMS, entre eles a questão da importação subsidiada, né, da guerra fiscal, e da interestadual também, com redução das alíquotas interestaduais e uma solução para o problema da importação. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu contra a guerra fiscal, só falta ele publicar a decisão dele para que os estados tomem providência. Então você tem vários elementos importantes de aperfeiçoamento. A Lei Candir em si, ela é benigna. O que é que faltou para o Brasil? Para o governo, para o Brasil melhorar, faltou fazer a política industrial do agronegócio. Por exemplo, uma meta, em 10 anos, não exportar mais nenhum produto in natura, pelo menos que ele tenha uma semi-elaboração. O ideal que o Brasil, né, exporte os seus produtos agrícolas industrializados. Agregue algum valor gerando emprego. Isso, né? Empregos, salários, né? Movimente a cadeia produtiva. Porque do jeito que está, nós viramos a fazenda do mundo. Nós produzimos produtos básicos, alimentamos o mundo, a China, os Estados Unidos e a Europa, e recebemos produtos industrializados com valor agregado e acabamos nos submetendo a ser um país importador, né, de produtos de consumo final e exportador de produtos básicos de baixo valor agregado. Nós estamos conversando com o deputado federal licenciado Luiz Carlos Rauli, que é secretário de Fazenda do Estado do Paraná. Para concluir a nossa entrevista, deputado, porque nós sabemos que a agenda de secretário de Fazenda é gigantesca, imensa e muito corrida, só queria perguntar para o senhor o seguinte: a Lei Candir, ela foi muito importante, como o senhor ressaltou, mas ela tinha uma característica de ser mais ou menos uma lei de transição, né? Uma lei que preparasse o Brasil para uma mudança mais profunda, mais estruturante, que acabou não acontecendo, e um exemplo disso o senhor já citou, outro exemplo é a reforma tributária, que não aconteceu, simplificando esse nosso processo, que é muito complicado, né? O empresário paga o imposto, aí recebe o crédito, aí o crédito é muito maior do que o que ele tem que pagar, e aí vira aquela confusão, e a gente continua tendo um sistema tributário um pouco irracional. Não está na hora de se fazer aquele esforço que foi feito lá na época da Lei Candir para o entendimento, para a gente conseguir resolver esse problema se não de maneira definitiva, mas pelo menos remover os entraves que hoje existem, como por exemplo essa tributação na origem? Isso, sim. Respondo que sim. Até porque desde 88, a Constituição de 88, até 96, o que tinha no ICMS era um convênio do CONFAS, e que só foi resolvido com a Lei 87/96. A Lei Candir, na verdade, é a lei do ICMS. É a lei que regulamentou o ICMS por lei complementar. E de 1988, da Constituinte, que mudou e agregou, ela acabou dando uma energizada no ICMS, trazendo os impostos únicos para dentro do ICMS, energia, combustível, telecomunicações, minerais e transporte, que não fazia parte do ICMS, ela vigiu esse convênio do CONFAS até a 13 de setembro de 96, com a Lei Complementar 87. Então, ela não é só a Lei Candir da exportação, ela é a Lei Candir do ICMS como um todo. Agora, você colocou bem, é um novo ponto de inflexão. Nós temos que mudar, é hora de fazer grandes mudanças no ICMS, e esses pontos estão colocados aqui no Senado da República, estão colocados no CONFAS, estão colocados com o Ministério da Fazenda, o ministro Guido Mantega, o vice-ministro Nelson Barbosa. Eles estão com uma proposta que tem todo o meu apoio do Paraná, né? E eu que fiz a Lei Candir, eu que fiz a lei da micro e pequena empresa, né? Que beneficiou milhões de micro e pequenos empresários e milhões de trabalhadores. Tenho, assim, o dado histórico e a convicção que você colocou muito bem, é hora de reformar o ICMS para ajudar a reforma tributária brasileira. Com mudanças importantes, nós podemos melhorar a tributação, ajudar nossas empresas e os nossos trabalhadores e a economia dos estados produtores de produtos agropastoris. Bom, quero agradecer mais uma vez muito ao deputado federal licenciado Luiz Carlos Rauli, atual secretário de Fazenda do Estado do Paraná, ele que é do PSDB paranaense e que foi relator da chamada Lei Candir, a lei que regulamentou o ICMS no Brasil, que completa agora 15 anos e que foi muito importante, mas que, como ficou consensuado nessa entrevista, precisa passar por uma reforma. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Poder falar com vocês desses
anos da Lei Candir. Fica Bom. com Deus, um grande abraço.